as lições que aprendemos com Abacuque e sua relação com nossos dias. Angustiado, o profeta Abacuque questionou Deus a respeito da injustiça reinante em Judá, e Deus responde ao profeta que usaria os babilônios para exercer seu juízo sobre Judá. Abacuque, mesmo não entendendo o propósito de Deus, usando como instrumento de punição um povo mais ímpio que Judá, ele confia na justiça divina diante da calamidade e louva ao Senhor, nos ensinando que o justo viverá pela fé e que, a despeito da dor, a alegria em Deus permanece. No início do seu livro, Abacuque registra seu clamor a Deus, conforme lemos do capítulo 1, versículos 1 a 4 do seu livro, dizendo: Até quando, Senhor, clamarei por socorro e não me ouvirás? Queixa-se o profeta da opressão, violência, enquanto os ímpios prosperam em Judá. Não entende a permissão de Deus para que isso assim aconteça. Deus não exige de nós compreensão sobre tudo, mas obediência. Muitas vezes não conhecemos os desígnios de Deus, porém, não devemos esquecer o que registrou o autor de Hebreus no capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. O motivo da queixa de Abacuque é o mesmo que observamos em nossos dias: violência e opressão crescentes, ao mesmo tempo em que os ímpios prosperam. Tudo em Deus é perfeito, e reta é sua justiça. Um ciclo se repete no povo judeu. Ele se afasta de Deus, descumpre seus mandamentos, mata seus profetas quando o Senhor os envia para alertá-lo, mas ele não os ouve. Deus então o pune, usando outro povo para executar sua justiça, escravizando-o. Então o povo clama a Deus, que dele tem compaixão e o perdoa, seguindo-se então um período de bênção, após o qual torna o povo a afastar-se do seu Criador. Assim, nos dias de Abacuque, Deus diz ao profeta que punirá Judá usando Babilônia. Abacuque questiona então Deus por ele usar um povo mais ímpio que Judá para puni-lo, sem entender a justiça divina. Então Deus diz ao profeta que escreva a visão e aguarde, porque se cumprirá no tempo determinado por Deus. Deus mostra 5 punições ou ais contra a ambição, idolatria e opressão dos babilônios e de outros povos, afirmando sua soberania. Conclui Abacuque seu livro com o registro de um salmo de sua autoria, porque mesmo percebendo a iminência de catástrofe sobre Judá, ele se alegra em Deus, declarando sua confiança, sua fé no Senhor. O profeta louva o nosso Deus. Abacuque confia em Deus, mesmo sem completa compreensão do seu desígnio, reconhecendo o seu poder e sabedoria. Aprendemos com Abacuque que é lícito ter dúvidas e buscar a Deus pedindo orientação. Deus é onisciente e tem controle absoluto sobre a história. A ele não escapa a injustiça e no seu tempo, Kairós jamais deixará de agir. Nos ensina Abacuque que, a despeito da dificuldade que se nos apresenta como insolúvel por nossas extremas limitações, para Deus não há impossível, conforme Lucas capítulo 1,
versículo 37. Deus permite que passemos por provações como recurso didático para exercitar a nossa fé, a qual devemos manter confiando na soberania do seu poder que está acima de tudo. Assim nos ensina a Bíblia, confirmando o que aprendemos com Abacuque em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Disse Jesus em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Romanos capítulo 10, versículo 16, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 20, e Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Romanos 10, versículo 21, mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Qual a principal dificuldade de entendimento de Abacuque? Entender qual a razão pela qual Deus permitia a injustiça e o sofrimento, de modo especial contra os justos, ao mesmo tempo em que aos ímpios permitia que prosperassem. Compreendemos que o fato de termos sido escolhidos por Deus, pois Ele nos enviou a Jesus, isto não nos blinda contra as dificuldades e provações em nosso caminho por este vale que não é nosso lar. Pelo contrário, sem provas, sem sofrimento, sem o exercício da fé, não estaremos vivendo uma vida cristã, porque ela exige negação de si mesmo, renúncia, perseverança, exercício da fé e vigilância constante, fazendo uso das armas espirituais que Deus nos deu, para, sob seu comando, pois é o Senhor dos exércitos, sejamos mais que vencedores enquanto na carne e passando por este mundo onde somos estrangeiros. Estas são as armas que Deus nos concede para lutarmos a batalha espiritual na qual estamos envolvidos. A armadura de Deus composta de cinto da verdade, da couraça da justiça, do capacete da salvação, do calçado dos pés com a preparação do Evangelho da paz, do escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e da lâmina afiada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, alma do Espírito, a santa palavra de Deus. As outras armas são oração sem cessar, vigilância, persistência, jejum e obediência à soberana vontade de Deus. Quais lições nos deixa Abacuque em seu livro? O modo como devemos nos portar diante de dúvidas e sofrimentos, apontando para a possibilidade de nos relacionarmos sinceramente com Deus, não supondo que questionamentos sejam sinais de fraqueza, mas trechos do caminhar pela fé. Deus sempre age e tudo faz no tempo certo, pois em tudo é perfeito, embora nós nem sempre tenhamos compreensão acerca dos seus caminhos, dos seus desígnios. A despeito de não vermos respondidas em curto prazo as nossas orações, jamais devemos abandonar a confiança em Deus, deixando morrer a esperança. Ana, mãe do profeta, último juiz de Israel e sacerdote Samuel, orou durante muitos anos
antes de ver suas orações atendidas, para que Deus lhe desse um filho, pois era estéril, conforme 1 Samuel, capítulo 7, versículos 15 a 17. Como sacerdote levita, ofereceu sacrifícios e orou pelo seu povo, conforme 1 Samuel, capítulo 7, versículos 5 a 10. Que estas palavras fiquem gravadas pelo Santo Espírito em nossos corações, é minha oração. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.